Você já parou para pensar que existe um conhecimento capaz de decifrar a realidade e que qualquer pessoa pode acessar? E se tudo aquilo que você chama de coincidência, na verdade, for o universo tentando falar com você? E se, ainda, os seus sonhos fossem mensagens ocultas da sua própria alma? Hoje, você vai descobrir como Carl Jung decifrou a linguagem oculta do universo e como esse conhecimento pode transformar a sua vida para sempre. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai explodir a sua mente. Talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação bem lá no fundo de que algo maior está guiando a sua vida, como se o universo te conhecesse antes mesmo de você se conhecer. Carl Gustav Jung ouviu esse chamado, e não só ouviu, ele seguiu. Mas não foi para fora, não buscou respostas nas estrelas. Ele mergulhou para dentro, nos labirintos da alma humana. Comenta aqui embaixo. Você conhece as influências ocultas nas obras e na vida de Carl Jung? Jung mergulhou fundo na alquimia, na astrologia, no gnosticismo, no hermetismo. Só que ele não estudou o oculto por curiosidade. Ele viveu isso como um verdadeiro mestre. E mais do que ser influenciado por essas tradições, Jung ressignificou tudo, deu uma nova linguagem para elas, traduziu o sagrado para o idioma da psicologia. Ao fazer isso, ele influenciou profundamente o esoterismo dos séculos 20 e 21. Jung compreendeu algo que ainda assusta muita gente até hoje. Os mitos são vivos, os arquétipos respiram, e o universo está falando com você o tempo todo. Você vai perceber neste vídeo como Jung se tornou um elo entre o antigo e o novo, entre o oculto e o clínico, entre a alma ancestral e o ser humano moderno. Eu sou Gabriel Alexandre e este é o seu portal Geometricamente Consciente. Venha fazer parte desse inconsciente coletivo. Se inscreve agora para não esquecer, deixa um like aqui embaixo e comenta. Você já conhecia o lado oculto de Carl Gustav Jung? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, em grupos, com amigos. Seu apoio é essencial para o canal continuar. Agora, respira fundo, esquece o relógio e vem comigo. Para Carl Jung, a verdadeira alquimia não acontecia em laboratórios medievais. Ela acontecia na alma humana. Ao estudar tratados alquímicos, Jung percebeu que os alquimistas não estavam atrás de ouro literal. Eles estavam, sem saber, descrevendo as etapas de uma transformação psíquica profunda. Cada símbolo, cada processo, cada substância era uma metáfora do caminho da alma em direção à totalidade. A chamada grande obra, ou magnum opus, não era sobre metais, era sobre o self, o centro luminoso da psique. Jung associou esse processo ao que chamou de individuação, o movimento interior em que o ser humano se torna inteiro, quando reconcilia luz e sombra, razão e intuição, consciente e inconsciente. Nigredo, o caos, a morte simbólica, o colapso da identidade. Albedo, a purificação pela verdade, o despertar da consciência. Rubedo, a união final, quando sombra e luz se fundem e a alma renasce. Essa sequência alquímica não é só teoria. Ela descreve o que muitos de nós vivemos: crises existenciais, reencontros com a verdade, reconciliações internas. Jung viu na alquimia um espelho arquetípico da alma em evolução. E mais do que estudar, ele viveu esse processo em si mesmo, nos seus sonhos, nas suas angústias. Ao fazer isso, trouxe a alquimia de volta à vida, não como superstição, mas como mapa simbólico da psicologia profunda. A figura de Cristo para Jung não era apenas religiosa, era arquetípica. Nos textos gnósticos, Jung encontrou uma visão do Cristo que o tocou profundamente. Um Cristo interior, não institucional, não dogmático, mas simbólico. Um espelho da alma em busca de redenção. Para os gnósticos, o ser humano não está perdido por causa de pecado, mas por esquecimento. Esqueceu-se de sua origem divina. Esqueceu que carrega dentro de si uma centelha eterna. Esse lembrar, essa gnose, não é acúmulo de
informações, mas a experiência direta do sagrado em si. Jung percebeu que esse reencontro interior é o que realmente liberta. Na linguagem da psicologia, é o momento em que a alma reconhece o self, aquele centro misterioso e sagrado que guia silenciosamente a nossa jornada. A cruz, em sua simbologia, é o ponto de tensão entre os opostos. A ressurreição é o triunfo da unidade, não como um evento histórico, mas como um movimento eterno que acontece dentro de cada pessoa que desperta. Ao reinterpretar o Cristo gnóstico como imagem do self, Jung devolveu ao mundo moderno um sagrado psicológico, não doutrinário, e assim resgatou a gnose como mapa para a alma contemporânea. Assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Essa máxima hermética ecoou na alma de Jung de maneira profunda. Ele entendeu que o universo não é um sistema mecânico, frio, é um organismo simbólico, vivo, sensível, e tudo que acontece fora reflete o que pulsa dentro. Foi assim que nasceu um dos conceitos mais revolucionários de Jung, a sincronicidade. A sincronicidade é aquele momento em que um evento externo coincide com um estado interno de maneira simbólica e significativa. Não há causa, há sentido. É quando você pensa em alguém e essa pessoa te escreve. É quando um símbolo aparece num sonho e depois na realidade. É o universo dizendo, eu te vejo. Para Jung, essas experiências não são acaso, são sinais de que vivemos num campo simbólico, uma espécie de alma do mundo onde tudo está conectado. Essa visão nasce diretamente do hermetismo, da astrologia, dos oráculos como o I Ching. Jung não descartou nada disso como superstição. Ele reinterpretou como instrumentos de diálogo entre alma e cosmos. Assim, ele mostrou que o mundo é muito mais profundo do que parece e que o invisível age o tempo todo por meio de símbolos, padrões e encontros improváveis. Desde criança, Jung sentia algo que escapava à lógica. Sonhava, tinha visões, sentia presenças. Essas experiências pareciam vir de uma dimensão além do ego. Mais tarde, ele chamou isso de inconsciente coletivo, um campo arquetípico que vive dentro de todos nós, onde habitam símbolos eternos, como o herói, o velho sábio, a sombra, o renascimento. Essa ideia aproximou Jung de Platão, que falava das ideias eternas, formas perfeitas que moldam o mundo sensível. Platão dizia que a alma caiu desse mundo ideal e esqueceu sua origem. Jung via a mesma coisa, uma alma peregrina, buscando lembrar quem é. Essa lembrança, para Platão, era a anamnese. Para Jung, era a individuação. Ambos apontavam para uma verdade. O conhecimento mais profundo não é aprendido, é lembrado. E quem nos guia nesse caminho? O daimon. O termo daimon vem da Grécia Antiga. Era como um espírito intermediário entre deuses e humanos, uma espécie de gênio interior, força ou voz interna que guia cada pessoa. Aquela presença silenciosa que nos chama mesmo quando tudo parece ruir. Jung reconheceu esse guia, chamou de personalidade número 2, ou simplesmente voz interior. Esse daimon, esse arquétipo do guia, é quem nos empurra para o caminho do self, para o templo invisível que existe dentro de nós. Jung também acreditava que ignorar ou reprimir esse daimon podia gerar sintomas, crises, sensação de vazio, mas ouvir essa voz, mesmo que seja desconfortável, quase sempre leva a mais autenticidade e sentido de vida. Jung entendeu algo que a modernidade tenta sufocar. Os mitos não são contos ultrapassados, são espelhos eternos da alma em busca de si mesma. Ele mergulhou nas mitologias do mundo como quem atravessa portais sagrados. Egito, Grécia, Índia, África, América ancestral. Em todas essas tradições, ele não viu só deuses e lendas. Ele viu arquétipos vivos pulsando no inconsciente coletivo da humanidade. Prometeu, Ísis, Krishna, Odin, Xangô, Buda não são apenas personagens, são mapas simbólicos das forças que habitam a nossa psique.
A deusa representa o ventre da alma. O herói, o impulso da consciência que enfrenta o desconhecido. O dragão, a sombra interior. A jornada, o rito eterno da transformação. Jung revelou que os mitos não morreram. Eles só mudaram de roupa. Hoje, chamamos essas forças de traumas, instintos, vocações, complexos. Mas o drama simbólico continua dentro da gente. Ele nos ensinou que a alma não raciocina, ela sonha. E os mitos são seus sonhos mais antigos. Eles são a linguagem secreta do self, tentando se fazer ouvir. Com isso, Jung devolveu à psique moderna sua ligação com o sagrado. E ao invés de nos afastar dos deuses, ele nos convidou a reconhecê-los dentro de nós. Quando Jung encontrou os grandes ensinamentos do Oriente, ele não leu como quem olha de fora. Ele reconheceu como se reencontrasse verdades que sua alma já sabia. No hinduísmo, viu o Atman, o eu eterno que habita cada ser, a centelha divina que reflete o Brahman, o todo, aquilo que ele chamou de Self, um centro silencioso, luminoso, imortal. No budismo, encontrou a sabedoria do desapego, a clareza que nasce do olhar interior. O sofrimento, dizia Buda, é filho da ilusão de separação. Jung entendeu. A psicoterapia, quando profunda, é uma forma ocidental de meditação, um espaço de escuta sem julgamento, onde a alma pode respirar. No taoísmo, ele foi tocado por uma verdade sutil. O caminho não se força, ele se vive. O Tao é o fluxo invisível que guia tudo, inclusive a alma em sua jornada de retorno ao centro. No I Ching, o antigo oráculo chinês, Jung viu não uma superstição, mas um diálogo sagrado entre o espírito e o cosmos. Cada hexagrama era um espelho simbólico do momento interior, um reflexo da sincronicidade atuando em tempo real. Jung não colonizou essas tradições, ele as honrou e nos mostrou que o verdadeiro despertar espiritual não tem pátria, nem templo, nem uniforme. Acontece sempre que a alma aprende a ouvir. Durante séculos, a astrologia foi desacreditada, mas Jung, com a sensibilidade de um místico e a precisão de um cientista da alma, viu nela uma linguagem esquecida do espírito. Para ele, planetas e signos não eram agentes causais. Eram símbolos vivos, manifestações arquetípicas do inconsciente coletivo. O céu, dizia Jung, não determina, ele espelha. Assim como uma flor desabrocha na estação certa, os eventos celestes refletem o momento exato em que algo quer emergir de dentro da psique. O Sol representa a consciência desperta, a Lua, os mistérios do inconsciente, Saturno, os limites que ensinam, Netuno, a dissolução do ego, Vênus, o anseio pela união, cada astro, uma voz simbólica do self. Mas foi no mapa astral que Jung viu algo ainda mais profundo, uma mandala, um círculo sagrado que revela o drama da alma em sua travessia rumo à totalidade. Uma geometria celeste desenhada pelo universo, mostrando não o que a pessoa é, mas o que ela nasceu para despertar. Para Jung, a astrologia não era previsão, era revelação. A arte de reconhecer o sagrado em movimento, refletido nas estrelas e no centro, oculto de cada ser. Ao devolver à astrologia sua dignidade espiritual, Jung abriu mais uma ponte entre o visível e o invisível, e lembrou que o céu que vemos é também o céu que somos. A verdade é que Carl Jung nunca se limitou a uma época, a um idioma ou a uma tradição. Ele era um atravessador de mundos, um homem da modernidade com os olhos voltados para a eternidade. Um cientista da alma que entendeu, como poucos, que o invisível não é ilusão, é estrutura. Jung tocou em algo que a cultura moderna tenta enterrar todos os dias, que a alma tem sede de mistério, que o espírito não cabe em manuais e que a realidade é, antes de tudo, simbólica. Por isso, quando ele fala de alquimia, não está falando de passado, está falando de você. Quando fala de gnose, não fala de religião, fala da sua centelha esquecida.
quando fala de sincronicidade, não está descrevendo coincidências, está revelando a arquitetura sagrada da existência, porque a grande virada da obra de Jung, o ponto que separa a psicologia comum da psicologia viva, é este. Nós não somos só indivíduos separados tentando sobreviver. Somos expressões locais de um todo maior, fragmentos que anseiam pela unidade. E essa unidade tem nome, Self. Mas o Self não é um conceito, é um estado. Um reconhecimento silencioso de que o sagrado não está no alto dos céus, está no centro da sua alma. O Self é a pedra filosofal dos alquimistas. É o Cristo gnóstico, crucificado na cruz da dualidade e renascido na consciência integrada. É o centro da mandala, o ponto imóvel no meio do caos, o símbolo vivo de que você é mais do que sua história, mais do que seu ego, mais do que o que te disseram. Quando Jung atravessou suas próprias trevas, ele não encontrou o nada. Encontrou uma luz que não vinha de fora, uma presença silenciosa, mas real, uma inteligência interior que os antigos chamavam de daimon, os hindus de Atman, os gnósticos de pneuma, e ele chamou de self. Essa presença é a mesma que se manifesta quando você pressente um caminho, quando sente que o universo te dá sinais, quando um sonho te mostra o que a vida acordada não consegue enxergar. Esse é o ponto culminante da jornada junguiana. Não apenas entender a alma, mas habitá-la. Não apenas analisar símbolos, mas vivê-los. Não apenas buscar respostas, mas se tornar a pergunta viva. E talvez esse seja o segredo mais bem guardado de Jung. Não porque ele escondeu, mas porque a gente ainda não aprendeu a olhar para dentro com os olhos certos. Jung mostrou que o oculto não está longe, está ao alcance da respiração, ao alcance do sonho, ao alcance de uma escuta atenta ao mundo interior. E quando essa escuta acontece, o que parecia psicologia torna-se mistério vivo. O Self não exige fé, ele exige coragem. Coragem de se lembrar do que você é, antes dos papéis, dos medos, das máscaras. Esse é o ponto de retorno. É aqui que ciência e alma, mitologia e psicologia, razão e símbolo não se excluem, se abraçam. E nesse abraço, o oculto se revela. Talvez você tenha sentido algo diferente ao longo dessa jornada. Um eco silencioso, uma memória que não é racional, mas é sua. Algo que vibra lá dentro, como se estivesse esperando há muito tempo para ser lembrado. É isso que acontece quando a gente entra em contato com a verdadeira obra de Carl Jung. Ela não entrega respostas prontas, devolve perguntas essenciais, não oferece um caminho fora, aponta com delicadeza para dentro. A espiritualidade de Jung não mora em templos, em seitas, em doutrinas. Ela vive no espaço entre o símbolo e a escuta, entre o caos e o centro, entre o que parece coincidência e o que é sincronicidade. Ele nos ensinou que a alma fala, mas fala por metáforas, fala com imagens, sonhos, arquétipos, repetições misteriosas. E para escutá-la, não precisamos de certezas, precisamos de presença. Presença para perceber que cada crise é uma nigredo, cada despertar uma albedo, cada reconciliação uma rubedo. Presença para reconhecer que o self não é um ideal inalcançável, mas uma experiência possível sempre que somos inteiros. Presença para aceitar que a realidade é simbólica e que o universo oferece sinais o tempo todo, não para prever o futuro, mas para revelar o presente profundo. Carl Jung nunca pediu para acreditar em nada. Ele nos convidou a lembrar que somos parte de algo maior, lembrar que há um elo entre a alma e as estrelas, lembrar que os mitos ainda vivem, que os deuses ainda sussurram e que o invisível nunca deixou de atuar. Ele só esperava que reaprendêssemos a enxergar com os olhos da alma. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de reencantamento, de pessoas que não se contentam com a superfície, que ousam atravessar o véu, que entendem que espiritualidade não é fuga,
é reconexão com o centro vivo do ser. E talvez você, ao assistir esse vídeo até aqui, já tenha dado esse primeiro passo. Talvez você já esteja no caminho de volta, não ao passado, não ao céu, mas ao seu próprio centro, ao Self. Carl Jung bebeu das fontes do invisível, não para fugir do mundo, mas para compreendê-lo em sua totalidade. Foi tocado pela alquimia, encantado pelo gnosticismo, enredado pelo hermetismo e guiado por sonhos que falavam mais alto do que qualquer teoria. Essas tradições não o moldaram como discípulo. Elas o reconheceram como um elo perdido. E ele, em resposta, lhes deu novo fôlego, tirou o pó dos símbolos, despiu os mitos do dogma e devolveu tudo à alma moderna, em forma de psicologia viva. Jung traduziu o oculto para um idioma que a razão pudesse ouvir, sem apagar o mistério. Fez do inconsciente um templo e da alma uma mandala, e assim transformou o esoterismo de segredos fechados em ordens, para experiências acessíveis a quem ousa olhar para dentro. O hermetismo ganha novo sentido com Jung. Assim como é dentro, é fora. Traduz-se no entendimento de que o universo é simbólico e que transformar a psique é transformar o mundo. No gnosticismo, a jornada de retorno ao Self ecoa a busca da centelha divina perdida, resgatando a memória de quem realmente somos. Ele foi influenciado como quem ouve um chamado antigo e influenciou como quem acende uma tocha no escuro. Até hoje, sua luz percorre caminhos invisíveis em cada buscador que sente que o sagrado começa no silêncio da própria alma. Saiba que é uma honra ter você aqui comigo. Você também faz parte desse canal. Salva esse vídeo nos seus favoritos para assistir de novo depois. Não vai embora agora. Clica no nosso perfil, confere outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar. Comenta aqui embaixo. Você já conhecia esse lado da vida de Carl Jung? Quais conhecimentos mais te tocaram?